Boa noite, me chamo Erlane e aqui vou contar uma história macabra que aconteceu com um dos irmãos do meu tio. O meu tio se chamava Antônio e o irmão dele chamava Edivaldo. O Edivaldo xingava muito esses nomes feios que vocês já devem saber quais são. Então, o meu tio e o Edivaldo foram à casa de um amigo. E nesta casa tinha muita bebida. E lá eles começaram a beber. E quando deu a hora de ir embora, já era por volta de meia-noite. Os dois pegaram as suas bicicletas e foram para casa. O caminho era uma estrada de terra bem estreita. E foi quando o Edivaldo avistou uma criatura negra gritando na sua frente, tentando fazer com que ele não passasse. E ele, com a vista bem embaçada por causa do álcool, não conseguia ver o que era aquilo. Com muito medo daquilo, ele parou debaixo de uma árvore com galhos bem grandes. E foi aí que ele avistou uma mulher toda de branco, olhando para ele de cima da árvore. O meu tio Antônio, que estava bem sóbrio, porém assustado, pegou a sua bicicleta e saiu em disparada para casa, deixando seu irmão para trás. Edivaldo, já tremendo de medo, ficou ali mesmo embaixo da árvore. E foi quando ele avistou de longe um casal de idosos caminhando pela estrada e vindo em sua direção. E quando aquele casal chegou até ele, o convidou para ir até a sua casa, para que lá ele passasse a noite e fosse embora quando o dia amanhecesse. Edivaldo acompanhou o casal e ficou na casa deles até o dia clarear. E de manhã bem cedo, ele foi para sua casa. E assim que chegou, ele contou toda a história para o seu irmão Antônio. Contou para ele tudo o que ele havia presenciado. Até hoje, ele não sabe o que era aquela criatura negra na estrada o impedindo de passar. E muito menos aquela mulher de branco em cima da árvore que gritava para ele. Boa noite. Olá, o meu nome é Thalita, e desde criança eu sou muito sensível a ver e ouvir coisas espirituais. E diria até que sou um pouco acostumada a ter que lidar com espíritos. Em uma certa noite, eu estava usando meu notebook sentada na sala de casa, conversando no Skype com alguns amigos da escola. E como já eram 11 horas da noite, o meu pai disse: Thalita, apague as luzes da sala e vai dormir, e não demora muito. Então eu respondi: já tô indo. Em seguida, o meu pai voltou para o seu quarto. E enquanto eu estava sentada, eu senti um leve assopro no meu ouvido. Então passei a mão no meu ouvido olhando para trás. Mas como não vi nada, não dei muita importância. E continuei a conversa no Skype. Quando me virei, ouvi uma risada aterrorizante no meu ouvido. Uma risada diabólica. E rapidamente me virei levantando da cadeira. Mas procurei ficar calma, pois o que quer que seja aquilo queria me apavorar. E isso não iria conseguir tão fácil de mim. Esperei que acontecesse de novo por uns 20 minutos. Mas como não se repetiu, eu peguei o meu notebook
desliguei a luz e fui para o meu quarto. E como estava tarde, eu resolvi ir dormir também. Então me despedi dos meus amigos, desliguei o note e fui me deitar. Sempre tive o costume de me cobrir toda na hora de dormir. Então me cobri e foi aí que as perturbações começaram. Ouvi choro no meu quarto, gritos e batidas muito fortes no meu guarda-roupa, ao mesmo tempo que algo corria com pisadas fortes no meu quarto. Então, em pensamento, naquele momento, eu pedi a ajuda de Deus para enfrentar aquilo com coragem. E assim que pedi, tirei o meu cobertor e disse em voz alta: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você vá embora e nunca mais retorne à minha casa." E assim que terminei de falar isso, tudo ficou em silêncio. Mas não consegui dormir aquela noite, imaginando o que aquilo queria comigo. De manhã, eu perguntei ao meu pai se ele ouviu algo à noite, mas ele disse que não havia escutado nada. Então, eu perguntei para minha mãe, e ela também disse que não. Por algum motivo, só eu consegui escutar. Mas o que quer que seja, foi embora e nunca mais voltou. Boa noite. Desde que me entendo por gente, sempre morei com meu pai, pois a minha mãe nunca teve boas condições para me dar uma boa vida depois do divórcio. Porém, eu sempre tive contato com ela, e ela me visitava quase todos os dias. E até mesmo alugou uma pequena casa e um conjunto não muito longe dali. E costumávamos ir até lá durante as sextas-feiras depois da escola. E passávamos o fim de semana inteiro juntas. Ela sempre foi uma boa mãe, muito divertida, e compartilhávamos muitos gostos em comum, e entre eles o amor por gatos. Um dia, a minha mãe apareceu com um filhote de gato siamês, de olhos azuis e com todas as características da raça. Ela o havia comprado para que eu pudesse criá-lo. Demos a ele o nome de Ikki, que era o mesmo nome de um gato persa negro que a minha mãe teve antes do meu nascimento, a quem ela era muito apegada. Passou-se um pouco mais de um ano e nós o criamos muito bem. Ele sabia alguns truques como deitar, rolar e roubar a comida da mesa quando não estávamos olhando. E nós o amávamos muito. Um casal de idosos se mudou para a casa ao lado, junto com seu gato, um persa branco e muito ativo que tinha por volta da mesma idade do Ikki. E eles logo se tornaram amigos. E era lindo vê-los brincando, mas Ikki era muito travesso e por muitas vezes invadiu a casa da vizinha da frente. E ela simplesmente odiava gatos. Eu sempre ia buscá-lo, mas teve um dia que ela simplesmente se cansou disso. Em uma manhã, depois do café, eu procurei por Ikki, mas não o encontrei. O persa branco, como de costume, estava o aguardando do lado de fora da nossa casa, mas parecia diferente. Ele estava muito mais agitado e assim que me viu, correu na direção da ladeira que levava até a rua.
e rapidamente eu o segui. E lá eu vi que o pior havia acontecido. O Ikki estava caído no chão, já morto. Corri de volta para a casa da minha mãe e chorei muito. E disse a ela o que havia acontecido com o Ikki. E a minha mãe suspeitou da vizinha. E a mesma confirmou ter dado veneno para ele, pois estava cansada de ver o gato entrando pela sua janela. Eu voltei para minha casa inconsolável. E na sexta-feira, quase uma semana depois da morte de Ikki, hesitei em ir para a casa da minha mãe, mas senti que deveria, para ao menos consolar o persa branco dos vizinhos que não tinha com quem brincar. Chegada a noite, eu e a minha mãe brincamos um pouco para então nos deitarmos. E como de costume, ela me contava histórias de terror que botava medo em qualquer criança. Mas horas depois, eu acordei com sede. Me levantei com cuidado para não acordar a minha mãe. Saí do quarto, liguei a luz da sala e o que vi logo me surpreendeu. Ikki estava ali, andando na direção da cozinha. Eu sabia muito bem que era ele, pois ele tinha o mesmo olhar brincalhão. E quando me viu, parou de andar, balançou levemente a cauda e deu um longo e doce miado. E antes de entrar na cozinha, tentei segui-lo. Porém, não havia mais nada na cozinha. E mesmo depois de uma busca rápida, eu não o encontrei. Levei um copo de água de volta para o quarto. Bebi e me ajoelhei ao lado da cama. Então, eu comecei a orar para que o Ikki estivesse bem. E como toda criança, cheguei a pedir um gatinho novo que se parecesse com ele, mesmo que não o substituísse completamente. A minha mãe acordou e perguntou o que aconteceu. E foi quando expliquei tudo. Ela sorriu e disse que ele voltou apenas para me dizer adeus e mostrar que não havia me esquecido. Uma semana depois, quando retornei para a casa da minha mãe, eu soube que o gato persa dos vizinhos havia morrido na porta de nossa casa, provavelmente esperando pelo seu melhor amigo. Me entristeci, mas ao mesmo tempo pensei que ele estaria melhor agora, junto de Ikki. Hoje tenho 15 anos e a minha mãe vendeu a pequena casa onde morava antes. Casou-se novamente e me deu um irmãozinho, que atualmente tem apenas um mês de idade. E 2 dias depois do nascimento do meu irmão, um filhote de siamês apareceu na frente do portão da casa deles, machucado e miando bastante. A minha mãe, mesmo já tendo uma gata sem raça, adulta e um pouco rabugenta que se chamava Pepeta, ela acolheu o gato, a quem deu o nome de Julius. Me surpreendi que, com o passar do tempo, o Julius apresentou a mesma personalidade de Ikki, tendo até o mesmo hábito de roubar comida, o que deixa a minha mãe muito confusa. Mas ainda assim, ele é muito carinhoso, e sempre que eu visito a minha mãe, ele é o primeiro a correr na minha direção, miar e me observar com seus lindos olhos azuis. Boa noite.